Oi, mana! Bem-vinda a esse vídeo, bem-vinda à minha quarentena, bem-vinda a esse cenário, esse ambiente com mais natureza. Nós estamos sim de quarentena. Eu e meu marido viemos para casa da minha cunhada, a irmã dele, que é numa região mais afastada de São Paulo e é mais assim, mais verde. Então a gente teve essa oportunidade de vir para cá e vamos trabalhar daqui, passar por esse processo que a gente está vivendo como sociedade humana aqui dessa casa. Então vocês vão ver bastante em mais vídeos. E hoje eu quero conversar com você sobre a terapia. Quero contar como que eu entrei no universo da terapia e como as terapias já me mudaram. O meu primeiro contato com as terapias foi durante a separação dos meus pais, porque a gente fez um acompanhamento com uma terapeuta familiar. Foi muito importante naquele momento que meus pais estavam se separando e a gente estava se entendendo como família. Para mim e para minha irmã, o processo de separação foi um pouco confuso e foi muito bom ter aquela terapeuta porque ela ajudou a esclarecer muitas coisas, tanto para nós como filhas, quanto para os nossos pais, né? Então minha mãe e meu pai puderam colocar os pingos nos is durante a separação dentro de um consultório com uma terapeuta familiar. Bom, mas o processo de separação foi um processo que continuou conturbado para mim. Eu era muito rebelde, eu inclusive já fui expulsa de mais de uma escola. Eu realmente testava assim os limites das regras, né? Eu tava todo o tempo colocando em teste qual que era o limite. Eu também fiz um acompanhamento de 2 anos com uma psicóloga individual para mim. Essa psicóloga, ela me deu floral. Ela foi muito legal também porque ela fez jornadas com tambor, que foi muito importante. Eu descobri meu primeiro animal de poder junto com essa psicóloga. O primeiro animal que apareceu para mim foi o esquilo. E foi muito importante todo esse processo. Olha quem veio para cá também. A Danu. A gente tá a família inteira de quarentena. Quarentena. Então foi muito importante esse processo, esse acompanhamento que eu fiz durante os 14 aos 16 anos com essa psicóloga, porque eu pude me entender. E a adolescência, ela é conturbada. A minha foi especialmente conturbada, delicada, com muita rebeldia, com muita busca de autoafirmação da minha identidade que eu nem sabia o que era. E essa terapeuta, ela me ajudou muito a me entender, a compreender o meu universo, né? Então foi assim que eu conheci as terapias, foi fazendo um processo com uma psicóloga. Mas ao longo da minha vida, as terapias elas sempre estiveram presentes, porque começou assim com esses 14 anos, durante o processo de separação dos meus pais, mas quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu participei da formação holística de base para jovens, a FHJ da Unipaz Brasília. Eu não sei se você conhece a Unipaz, mas é um lugar que eu recomendo muito e que foi muito importante para minha vida. Eu sou semente da Unipaz e nessa formação a gente tirou no oráculo e a gente era a tribo do berço. Então foi muito especial o processo que a gente viveu com todo mundo. Eram jovens menores de 18 anos que iam para a Unipaz Brasília, que é meio que um sítio lá no Parkway, é um espaço bem grande, tem uma cachoeira dentro. Então a gente passava um final de semana por mês na casa da cachoeira, todo mundo junto, e cada final de semana era um tema. Então teve jogos cooperativos, teve constelações familiares, permacultura, agrofloresta. Cada final de semana a gente aprendia uma ferramenta e uma parte do nosso ser, do nosso indivíduo, para a gente caminhar com mais respeito ao planeta Terra, caminhar com mais respeito à natureza, caminhar com respeito com a sociedade, com as relações humanas. Então foi muito legal esse processo que eu vivi na Unipaz. Foi um ano inteiro, 13 meses, eles fazem o ciclo lunar, e eu tinha 16 anos. E lá também foi um lugar onde eu tive muito próximo esse universo das terapias, à noite tinha fogueira, então tinham muitos terapeutas que iam lá ministrar os seminários ao longo do final de semana. E foi muito especial, assim, porque só de você ficar numa casa, no meio da cachoeira sem seus pais, você tem 16 anos, com muitos outros jovens, era mais ou menos umas 30 pessoas a tribo do berço.
e com fogueira à noite. E era muito interessante, assim. Os jogos cooperativos foi um final de semana que me marcou muito, porque foi muito divertido. Não sei se você conhece jogos cooperativos, mas são jogos mesmo, gincanas, em que o propósito dele é trabalhar a cooperação entre as pessoas. Então, não é que vai ter um vencedor. Nos jogos cooperativos, você aprende didaticamente através da gincana que eu preciso do outro para poder vencer. E assim todos nós vencemos juntos. É muito legal. E tem, assim, jogos que são de gargalhadas profundas. Esse final de semana, para mim, foi um dos mais interessantes. E eu guardo no coração. A Unipaz, ela foi muito importante. Ela é muito importante para mim, para quem eu sou hoje, para a forma como eu vejo o mundo também, para a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a vida. Porque foi uma formação, assim, que foi uma oportunidade maravilhosa, que eu agradeço muito meu pai por ter me colocado lá, por ter encontrado esse espaço para mim e ter meio que me forçado, porque no começo eu não queria ir, não. Ficava achando que era besteira, mas depois eu fui gostando bastante. E assim, faz parte de quem eu sou hoje. Eu sou filha da tribo do berço na Unipaz, Brasília, com muito orgulho. Aquele espaço eu guardo com muito carinho, a Unipaz. E se você é de Brasília, conheça a Unipaz, porque é um espaço muito lindo. Tem o Sino da Paz, que foi enviado, eu acho que da China, eu sei que é do Oriente, assim, que veio pro Brasil para ficar na Unipaz, e o Pierre Weil, ele também é muito interessante, ele é um dos fundadores da Unipaz, tem livros interessantes, e também o Roberto Crema, que tá super ativo na Unipaz, ele tem livros muito interessantes, tem TED dele aqui no YouTube para você ver com assim, outras formas de você pensar o mundo, outra forma de você pensar a sociedade. Então eu vejo a terapia, ela permeando o meu caminho e também me construindo como indivíduo, me construindo como existência, me construindo como relações, abrindo a minha percepção para as possibilidades de relação, né? Aqui no planeta Terra, sabe? As terapias me mudaram muito. Como eu disse, eu era muito rebelde, eu era uma adolescente, assim, muito impulsiva, muito intensa. Tudo para mim era muito intenso. E esses ambientes terapêuticos, eles me trouxeram muito centramento. Eles conseguiram meio que apagar aquele fogo que estava sempre em explosão, sabe, durante a adolescência. E eu fui ficando cada vez mais centrada. Aí, além disso, eu fiz outros processos. Eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, porque eu tô aqui conversando com você e eu tô percebendo que ele vai ficar muito longo, porque a minha vida com a terapia, ela é extensa. E eu já tive grandes processos de transformação com ela. Depois dessa experiência na Unipaz, eu saí um pouco das terapias, comecei a faculdade, inclusive a minha faculdade, ela é um pouco terapêutica, mas é uma terapêutica corporal. Eu cursei comunicação das artes do corpo e dentro da minha faculdade a gente tinha muitos processos de introspecção para entender o nosso corpo, entender de onde nasce o movimento, como é o caminho desse movimento, para a gente dançar com presença, para a gente tá inteiro em pé, reconhecendo os nossos ossos, reconhecendo os nossos músculos, o espaço entre os ossos e os músculos. Então a minha própria faculdade também tem assim uma característica terapêutica. Ela também tem uma abordagem que pode ser evoluída para uma leitura terapêutica. Só que uma terapêutica corporal, né? Uma terapêutica de presença, corpo, coração, batendo, respiração, presença, pé no chão e dança, movimento. Então, além disso, além da Unipaz, eu também fiz aí uma universidade, uma faculdade de 4 anos, que demorei um pouquinho mais, terminei em 6 anos. Pois é, estava para ser jubilada, mas eu terminei ano passado. Estou com meu diploma e que também tem esse viés, tem essa característica terapêutica, mas a partir de uma outra abordagem, que é o corpo. Além da minha faculdade, eu também com meu marido, a gente morou numa casa, que a gente alugou uma casa um pouquinho maior do que o que a gente precisava para nós, para fazer dessa casa um espaço. Então esse espaço se chamou Laboratório Lunar, porque a gente gosta muito da Lua, das fases da Lua, dos ciclos da Terra,
Então, a gente colocou o nome de laboratório considerando que a gente é cientista e que a gente estava experimentando, se permitindo experimentar, né? Então, foi muito legal o Laboratório Lunar. Algumas pessoas que eu acredito que vieram aqui para o canal conheceram o Laboratório Lunar. Os primeiros vídeos do canal, que é uma sequência de vídeos que tem uma mandala desenhada atrás do sofá na parede, é do Laboratório Lunar. Esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou ter um trabalhinho para editar ele e espero que você esteja aqui até o final. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo pra gente aprofundar um pouquinho mais. Você já sabe que eu tô no meu desafio 10K, eu preciso de você para me ajudar a conquistar essa meta. Se inscreve, compartilha esse vídeo com as manas, porque eu quero mais manas aqui, precisam de muitas manas, precisam de 10 mil manas pra gente bater essa meta. E quando bater um vídeo, essa meta, será uma semana de vídeo diário, passando por cada um dos nossos chakras pra gente alinhar esses centros energéticos. Então vamos juntas! Fui!